Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Indros Filipe. Ele já é parceiro aqui do nosso canal e é analista político do canal e do blog Leigo Politizado. Gui, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Erlindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Indros. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles que vão assistir posteriormente, né? Agradecer sempre o honroso convite que você tem feito para a gente estar discutindo sobre a política paraibana e santarritense. Indros, eu quero lhe agradecer demais. Esse ano promete, né, é um ano político. E esse trabalho que eu, você e outras pessoas vêm fazendo, né? Você é parceiro aqui do Live Entrevista para a gente discutir, debater e levar aquelas pessoas, né, algumas análises. A gente não adivinha, a gente faz análise de momento e faz conjectura. Se vai acontecer ou não, aí é outra coisa, que a política é dinâmica. Indros, mais uma vez, brigadão, Indros. Obrigado também. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Renato da Saúde, que está aí também. Fábio Soares, Saulo, que está nos acompanhando também. Um grande abraço para todos. E Renato, ele já se diz pré-candidato a vereador aqui em Santa Rita. Ele É, já anuncia. Ô, olha Indras, aí. a gente vai começar. Eu falei para você que a gente ia fazer algumas análises no cenário nacional e estadual. E a gente vai começar um pouquinho pelo cenário estadual, né? Algumas situações aconteceram, né? E a política aqui na Paraíba ferve, né? É efervescente, é dinâmica. E a gente vai começar pelo Estado. E nada mais do que a gente começar com o governo do Estado, com o rame-rame do governo do Estado. Eu quero mandar um abraço para a Jéssica Ribeiro, que foi minha aluna. Saudades, Jéssica, um abraço para você. E obrigado por estar nos acompanhando. Indros, primeiro, a grande notícia é a questão de Romero Rodrigues. Ele sinalizou para um lado, eu não sei se ele estava pressionando o outro lado para o pessoal ungí-lo ele como o deputado do grupo, Cunha Lima. Como é que você viu? Ele fez um movimento e depois recuou desse movimento. Ou ele lá no governo disse que para deputado federal vai ficar difícil. É verdade. Romero foi algo que ele estava ali num momento de pressão política, né? Eu sempre disse em quem aborda as nossas lives, ouviu nós conversando sobre o cenário estadual, eu sempre disse, o que vai ser politicamente definido na Paraíba será sempre a partir do primeiro semestre de 2022. Qualquer nome, bandeira ou posicionamento levantado no segundo semestre de 2021 é apenas balões de ensaio, né? Tanto que quem correu se filiou anteriormente, quebrou a cara literalmente. E aí Romero Rodrigues estava dentro dessa conjectura também. Ele precisava de uma sinalização da corrente partidária dentro e também de uma sinalização do grupo Cunha Lima, para que ele aparecesse como uma oposição. Como ele viu que a oposição no estado da Paraíba estava dormente, então ele foi começando a se chegar a outros grupos políticos. E aí, os Cunha Lima, percebendo que ele iria angariar uma força política muito grande se fosse para outro lugar, resolveram se posicionar tanto na pressão. Isso é corroborado porque há 6 meses atrás, na fala de Valber, ele já dizia que o governador ganharia por WO, justamente porque as forças de oposições da política paraibana não estavam se mobilizando há menos de um ano de um pleito. Então, agora, justamente pela imposição da corrente, ele realmente viu que havia um grupo que estava se posicionando e resolveu emitir a sua nota de apoio, né? Então ele esperava isso e ele também não tinha o desejo de capitanear isso, justamente porque capitaneando isso exigiria um esforço muito grande dele para unificar as correntes do interior paraibano, do Agreste e algumas prefeituras que elas começam a abandonar ali a base do governo,
justamente provocando esse tumulto político que aconteceu, né? E aí eles tendo já esse grupo definido, ele toma ali um partido, né? Causou aquela celeuma interna ali entre ele e Eva, mas justamente o que a gente sinaliza é que o grupo começa a tomar ali o partido, se posicionando, já porque a fala de Romero era estratégica para esse momento, né? E aí, bem oportunamente, ele resolve tomar a decisão e aí fortalece esse grupo de oposição que tem se formado na Paraíba e ainda, acredito eu, de acordo com o que a gente vê na histórica política paraibana, ainda vai se juntar muita gente a esse grupo, né? Nomes ainda vão começar a ser definidos, né? Peças vão começar a se encaixar. O jogo está começando para valer agora. É mandar um abraço para Marcos Ferraz, para o vereador Cássio, que em breve vai estar aqui, ele já confirmou que em breve estará aqui conversando, para a M.E. Cruz e para a Ju Oliveira, que está nos acompanhando. Mas também essa jogada do Romero passa por ficar com a parte do espólio, então, do espólio político do Pedro Cunha Lima. É tanto que o Rui Carneiro também ficou sorrindo à toa, que dividiram o espólio político do Pedro, tanto com o Romero, e ele viu essa perspectiva bem melhor, e também o Rui Carneiro ficou sorrindo à toa, porque esse espólio foi dividido entre os dois. Exato, exato. Ali justamente é aquilo que eu falo, né? A conta de 1+1 político. Ele fez os cálculos, viu ali a tendência. Ele sabe que é garantido a sua eleição como deputado federal, porque ele saiu justamente com a margem de aceitação muito grande da prefeitura, né? Tanto que o candidato que ele apoia ganha. E aí, justamente, ele parte por uma questão mais cômoda, evita a quantidade de conflitos que isso poderia gerar, ele sendo um cabeça de majoritária, e aí agrada todo mundo, cada um ficando com a fatia do que era e Pedro no interior do estado, principalmente. O rompimento da vice com o atual governador, como é que você viu esse movimento dela? E ela já se lançar como pré-candidata ao governo. Como eleitor, eu vi como uma verdadeira canalice. Como analista político, eu vi que ela está pulando fora de um barco que está furado. Né? João, ele está derretendo, né? A sua estrutura de campanha, de base política, está derretendo. Nas últimas semanas, Veneziano e Pedro têm minado nas prefeituras do interior, que as prefeituras que irão decidir essa eleição, né? Será uma eleição que será decidida no interior do estado pela primeira vez. Sempre a capital e Campina Grande exerciam um protagonismo muito grande, mas o peso de prefeituras nessa campanha em específico vai ser muito importante, porque elas vão desequilibrar a estrutura de voto que vai vir da Grande João Pessoa e vai vir da Grande Campina Grande. Então, quando existe esse equilíbrio de montante de votos que polariza na capital um certo candidato e no interior um outro, as prefeituras elas tomam o protagonismo de fazer esse desequilíbrio e dar a margem favorável. E aí, dentro desse cenário, entendeu-se essa perspectiva, a Lígia entendeu essa perspectiva, como ela não dá um ponto sem nó, ela resolveu também lançar o nome dela, justamente por uma valorização partidária, né? E aproveitando o hype de protagonismo feminino que hoje tem se pregado tanto na política paraibana, né? Mas eu achei, assim, de uma extrema canalista, que ela participou de todo o governo, 2 mandatos, né? Ela esteve diversas vezes citada nos depoimentos da Calvário como uma das participantes ali, como articuladora nas reuniões, nos depoimentos, né? Então, de repente, ela surge rompendo e toda aquela coisa, mas aí a gente sabe que toda a estratégia dela é pela uma valorização de voto, né? Tanto que o marido, ele envereda para o PT depois de tantos anos dentro do PDT, né? Construindo o PDT paraibano. E aí, o marido, por uma questão de matemática eleitoral, né? Aí vindo com a federação, né? Ele parte para o lugar também uma nova reeleição. E, finalmente, o Pedro Cunha Lima é ungido, então ele parte para cima como pré-candidato, já que ele via que o Romero também
não nutria tantas forças para ser essa pessoa esse candidato da oposição. O movimento dele foi no momento certo, na sua visão, foi correto. Ele conseguirá entrar na galera jovem e na galera mais experiente da política e do voto paraibano, Índios? Eu acredito que sim, foi um momento oportuno, né? Quem tem uma política estratégica sadia, sem paixonites, de análise científica de como é que acontece a organização, o jogo político dentro do Estado paraibano, sabe que o momento de lançar sua candidatura era nesse momento. Então, ele com o rol de experiência que tem, né? Não é à toa que foi eleito deputado federal, que ele vem de uma família, de um grupo político muito forte, ele lança o seu nome no momento certo, ele consegue agariar essa penetração, né, dentro da juventude paraibana, do eleitorado ali da imagem entre 16 e 21 anos de idade, justamente porque ele consegue comunicar isso. Com certeza, a equipe de campanha, de marketing, ela vai justamente trabalhar em um layout de campanha jovial, bem dinâmico, como foi Rui Carneiro aqui para João Pessoa, né? Então vai ser dentro daquela linha ali, justamente para pegar e obedecer essa grande massa de eleitores que justamente se identifica com essas pessoas que têm esse tipo de diálogo, né? O jovem ele tem uma dificuldade um pouco dele justamente se assimilar com a proposta de um político de velha guarda, antigo, que passa aquela questão de experiência. E não é à toa que o bordão juventude é muito usado em campanha política, justamente pelo poder de penetração que tem dentro dessa massa de voto, né? E aí a gente justamente vê, quando a gente até estuda na análise política na academia, né? A gente sempre vê que a tendência da juventude é polarizar em candidatos que tenham essa figura que representa esse arquétipo junto a eles. Nilvan Ferreira, ele se lançou pré-candidato, é um discurso mais radical e tenta buscar o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Como você vê esse movimento, Índios? E também, nessa eleição, o discurso mais radical terá espaço? Eu acredito que não. O eleitorado está muito magoado com esse radicalismo, né? Ele vem se acentuando muito agora, tanto que nunca pensei que a gente, em pleno século XXI, ainda estaria discutindo sobre questões de grupos nazistas que estão ressurgindo, né? Então, de pessoas defendendo essa ideia doentia, né? Mas aí já é uma contrapartida também, porque já as pessoas já falam abertamente da defesa do comunismo, que é uma contraparte disso aí. Então, elas se sentem à vontade também de tratarem esse tipo de temática. E aí, quem vem com esse discurso radicalista vai perder muito voto dentro desse sentido, né? Eu vejo que a palavra-chave que vai ser muito batida vai ser unidade, conjunção, conjecturas, e vai ser essas palavras que vai campear a política estadual, justamente. Os candidatos vão se apresentarem, aqueles que tenham a relevância política vão se apresentar dentro desse contexto. Então, Nilvan ele vai ter que equilibrar tipo essa fala, né? Ele vai fazer uma política muito enviesada na questão do denuncismo. Acredito que ele não abra mão de sair como governador, porque ele bateu na trave em João Pessoa, né? Ele perde porque semanas antes ele, em João Pessoa, ele bate na figura do J. Júnior, né? E bater em defunto em época de campanha, perder voto na certa. E aí esse cálculo horroroso dele fez com que ele perdesse justamente para Cícero uma margem muito pequena de voto. E aí ele entra com esse rescaldo, ele vende para a força política da direita essa bagagem eleitoral que ele teve aqui na Grande João Pessoa, né? Mas você vê até pela foto que ele tirou recentemente, o presidente parece que não estava muito agradável de ter sido forçado goela abaixo a apoiá-lo, né? Não vi muita paixão naquela foto. Então, ali a linguagem corporal já deu muita coisa, né? Porque o candidato do coração do presidente aqui dentro da Paraíba ou era Queiroga ou era Romero, né? Então, na oportunidade, é quando chega-se assim, sem um preparo de meses e apresenta, olha, esse é o nosso candidato da Paraíba, o presidente, ele sabe que ter uma pessoa estratégica no Estado é fundamental para ele ter um coeficiente de voto bom. E aí, nem Nilvan, ele vai ter que trabalhar muito esse agrado, tanto com o eleitorado como internamente
dentro dos partidos, dentro dessa conjectura de direita que ele quer campear aqui na Paraíba. Mandar um abraço para Roberto, está nos acompanhando, e Paulo Caboclo, claro, pelo nome, é meu irmão, também está nos acompanhando. Idris, agora vamos para Vené. A esposa dele fazia parte do governo, houve um entreveiro, a gente já havia até comentado anteriormente, ele deixou stand-by, aí agora ele sai do governo, se reúne com Lula, com Ricardo Coutinho, faz umas reuniões aí online. Ele terá coragem de disputar o governo? Ele está se queimando, que ele não tem, justamente, ele não está tendo um posicionamento correto, né? Estão muito afobados pelo apoio de Lula, e Lula está mantendo esse pessoal cozinhando, né? Lula está mantendo esse pessoal cozinhando. Lula nem define um apoio para João, nem ainda define para veneziano, mas ele tem uma inclinação muito grande com o veneziano, porque veneziano, ali em Brasília, já traça conversas com ele há quase um ano, justamente sobre essa questão, né? A assessoria é que negava, mas a gente que conhece os bastidores políticos já sabia que era uma pretensão política dele, né? Ele estava já catando, enviando pesquisas para saber como era a sensibilidade do eleitorado no paraibano em seu nome como um possível governo. E aí, justamente, Bené fica dentro desse jogo indeciso. Ele precisa tomar uma pauta definitiva, né? Justamente se ele quiser lograr esse êxito eleitoral aí, através da esposa dele agora, né? Ele está vendo o desgaste no nome dele. E aí, isso é refletido em muitos que não estão tomando esse tipo de posicionamento, né? Aqueles que não estão tomando um posicionamento nesse momento, em que lado está, eles já começam queimados na corrida eleitoral, porque eles precisam justamente ter essa definição de apoio para conseguir base para entrar no partido ou conseguir um trânsito de apoio partidário interno. Então, enquanto fica nessa coisa, não, eu apoio o Lula, deixa eu ver como é que vai ficar a conjectura, talvez, deixa eu ver a definição do que Ciro vai sair em definitivo, né? Mas é aquela coisa, quem está saindo na frente é quem já se posicionou, quem já firmou alianças, quem já está colocando o bloco na rua e quem já está mostrando serviço, né? Então, o cara que até esse momento, como o Bené, não está se posicionando, ele já perde muito dentro desse contexto, né? Então, ele está fazendo bailões de ensaio através dessa live, tirando foto com algumas lideranças políticas, para ver o que é que a imprensa paraibana, o que a população tem discutido de um possível apoio. Eu não me admiro dele de última hora até virar de lado, não. Viu? Mandar um abraço para o vereador Naís Graciano, está nos acompanhando. Tony também, que morava aqui em Castanheira e agora está em Minas Gerais. Diógenes também está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês. E agradecer por estar nos acompanhando. A gente está aqui conversando um pouco sobre política. E por último, Idris, nessa disputa pelo Palácio da Redenção, João Azevedo. Ele, assim, na grande mídia, a gente não vê, aqui na Paraíba, não vê ninguém falar que há um desgaste político dele. Como você vê primeiro essa parte da mídia não mostrar nada de desgaste político dele e qual será o caminho de João rumo à reeleição, na sua visão? A mídia paraibana, infelizmente, é um sistema de imprensa muito ainda atrelado ao financiamento institucional do Estado, né? Então, por exemplo, como hoje existe uma crise de credibilidade muito grande nos veículos de comunicação, a grande parte do público hoje se informa em blogs, se informam em mídias alternativas, através de podcasts, através justamente porque está livre dessas amarras ideológicas. Então, esses complexos de comunicação, eles tiveram uma queda muito grande na renda, e aí eles são supridos justamente por essas verbas de prefeitura e Estado. E nessa questão, eles terminam amarrados sem poder comunicar. Hoje, o governo do Estado é um dos principais financiadores dos blocos de comunicação paraibano. Então, eles ficam meio que amarrados, né? Isso prejudica justamente o debate sadio da política paraibana, porque se você quiser ter uma informação, se você quiser ter algo com constância, solidez, você tem que buscar justamente os blogs alternativos da política. Tanto que hoje os jornalistas fazem
um jornalismo para esses blocos e eles têm seus blogs paralelos para que eles expressem justamente esse tipo de liberdade. E aí é por conta disso que não tem se falado desse desgaste tão grande, João, né? No entanto, não se deve ainda tirar João como aí uma pessoa que perde, porque João está com muito dinheiro para investir dentro dessa política. O principal propósito do consórcio Nordeste era esse, não era justamente comprar respirador, salvar a saúde da população, não. Era justamente para pegar a verba federal e direcioná-la de maneira maquiada para guardar, para torrar agora. Então, infelizmente, a Paraíba tem uma tradição de que eleição se ganha na véspera. O candidato sai, faz todo o trajeto político até outubro, fica julho, agosto, setembro, nas bases, trabalhando. Aí vem um cara na véspera, na meia-noite, compra a base política dele todinha e ele perde. Né? Então, o João ele está apostando no jogo da véspera. Né? Mas ele está desesperado justamente na procura de apoios de relevância, porque ele perdeu muito. Ele está com a base no interior, agora começando a ser minada. Quando ele começa agora a ensaiar, sair do partido, ele vai perder prefeituras, mesmo que algumas migrem e o acompanhem, mas ele pode ir aí justamente ter um abalo muito grande. E aí, para compensar isso, ele vai investir no poder financeiro para procurar equilibrar essa campanha, né? E eu até uma ressalva aqui que não se acredita muito nessas pesquisas, não. Note que a pesquisa que saiu quinta-feira, ela não apresenta a rejeição de João. Ela só apresenta o modo, a percentagem lá de diferença entre ele. E pesquisa depende muito do entrevistador, da forma que o entrevistador ele pergunta. Sem querer, até querendo, ele induz justamente uma resposta. Então, hoje, as pesquisas confiáveis nesse sentido, elas têm que mostrar a rejeição. E a pesquisa de João não mostra a rejeição. Observe, com certeza foi feito, mas esses órgãos de imprensa não fizeram essa divulgação da rejeição de João. E seria muito gritante. Mas ele tem esses dados em mão, com certeza, e é por isso que é evidenciado pelo desespero dele de apoios, né, de procurar apoios, né? E aí ele vai partir para o poder financeiro mesmo, para tentar equilibrar isso aí. Mandar um abraço para o professor Alisson Trigueiro, o ex-prefeito Netinho de Várzea Nova e para Fábio de Jair, que está nos acompanhando também. E, Zé, falando nessas pesquisas, eu vou passar uns números aqui de uma pesquisa aqui, que saiu recentemente, para o governo do Estado, só para a gente fazer um breve análise dos que foram postos, né? João Azevedo aparece com 40,8%, o Pedro Cunha Lima com 14,2%, o Veneziano com 6,6%, Nilvan Ferreira com 3,2%, a Lígia Feliciano com 1 ponto. Agora a gente vai fazer uma ressalva que nos indecisos e nos brancos e nulos nós temos indecisos 20,3% e brancos e nulos 8%. Então ainda tem uma significativa estrada para a oposição percorrer eleição, viu? Dos indecisos. Eleição, essa porcentagem. Dos indecisos, não é isso? Exatamente. Vai ser o foco justamente deles, né? Dentro disso aí, dessa margem. É uma pesquisa preliminar, claro que esse cenário vai mudar muito, né? Dentro disso aí, dependendo dessas conjecturas. Eu acredito ainda numa fusão desses blocos aí, chegando a um comum acordo do bloco Lígia, Veneziano, né? Ricardo, dentro disso aí, à medida que vá se avançando. Eu acredito também que dependendo das análises, Nilvan possa até se aproximar aí do bloco de Pedro também, dependendo, nada é possível, né? Até Pedro disse, eu não impeço ninguém de bater minha porta, o povo aqui vem, né? Então, a gente pode entender justamente que dentro dessas conjecturas aí, tudo pode acontecer, né? Então, veja aí que o bloco somado dá quase 40%, que é justamente a margem que falta para o segundo lugar e a margem que falta para definir acima dos 60% para o primeiro lugar. Né? Dos 60 mais 1, que é o que a pesquisa garante de que você está eleito. Né? Dentro de estatística, né? Quando chega você tem 60 mais 1. Então, justamente esse 60 mais 1 de João está lá, nesse bloco indeciso que apresenta com ele com essa porcentagem aí de 40%.
Mandar um abraço para o vereador Alisson Gomes, que também está nos acompanhando. E que bom, Indus, que a nossa live está se fazendo presente na Câmara Municipal de Santa Rita, né? Nós temos já 3 ou 4 vereadores que estão nos acompanhando e eu só tenho a agradecer. O Naes Graciano está fazendo uma ressalva aqui, talvez o ego político atrapalhe a oposição. Como sempre, como sempre, essa questão, a Paraíba tem um grande problema da política paraibana, que ninguém quer ser vice. Né? Todo mundo quer, porque o vice conjecturou-se de ser o financiador da campanha que a gente agrada. E aí ninguém quer sair como isso. E aí a gente perde oportunidades de ouro, né? Oportunidade de ouro. E aí a gente observa que essa tendência, ela começa justamente da eleição, da segunda eleição de Ricardo para cá. Quando a gente visita a memória política paraibana, a gente vê vices de grande referência, que hoje são deputados federais e que foram pessoas de estruturas e articulações necessárias para que as campanhas fossem ganhas, né? Então, a gente está partindo para uma campanha que será uma das mais acirradas, desde a campanha Ronaldo e Wilson, né, dentro da Paraíba. E aí é necessário que o vice ele tenha uma estratégia de peso. Né? Não se procure um nome de um empresário, de desconhecido, mas que seja um vice que venha agregar forças de oposição para justamente vencer o governo, já que se eles querem se posicionar dentro desse governo. Pois é, mas a gente vê que no Nordeste é muito forte isso. As questões paroquianas atrapalham muito a junção quando esse pessoal está na oposição. Por exemplo, vai ser muito difícil ver veneziano com Romero no mesmo palanque. Eles já disseram que é muito difícil isso. Isso atrapalha muito a oposição aqui. Então, praticamente, aí na oposição, quer queira, quer não, é difícil. Só Ricardo Coutinho conseguiu trazer os inimigos para próximo dele, e ele é mestre nisso. E depois a gente vai falar em outra pessoa que também é mestre em fazer e trazer até os inimigos para uma composição. Mas na oposição, a gente vê muito essas questões paroquianas e também, como o próprio vereador disse, a questão do ego. Mas a questão paroquiana também é muito forte. Os currais eleitorais atrapalham. Né? Esse impacta até dentro do serviço público e quanto mais dentro da questão da conjectura política. Né? Eu estava vendo, recentemente, eu tive acesso a uma reunião numa prefeitura da Grande João Pessoa, do programa do Criança Feliz, né, da ação social, o coordenador reclamava que as pessoas que são enviadas a trabalhar no programa não têm perfil nenhum para trabalhar aquilo, mas é obrigado a aceitar porque é uma indicação política. Então, isso, a qualidade do serviço cai lá para baixo, porque a Câmara, com a indicação, termina afetando demais justamente o andamento de um programa que é federal, é dado à prefeitura para ela tomar conta, e ela justamente termina, de certa forma, esculhambando por essa conchavo. Né? Foi a grande reclamação do coordenador naquele momento. E aí isso é só um aspecto daquilo que tem sido tão velado e nem velado, aberto mesmo na Paraíba. Né? Essa questão do celeiro eleitoral tem justamente destruído esse tipo de conjectura, né? E é por isso que, em alguns lugares, é até previsível a gente entender porque certo tipo de grupo político sempre se mantém no poder, né? E isso é muito característico do Nordeste. Se a gente não mudar esse tipo de visão de eleitorado, de posse, a gente vai ficar sempre preso na mesma corrente política. Eu acompanho política desde criança porque eu adorava colecionar os folders, os santinhos dos candidatos. Né? Fiz até um artigo sobre isso no Leigo Politizado. E é impressionante, Arlindo. Hoje eu já tenho por volta aí, eu estou com 39 anos, e é as mesmas caras da política paraibana desde a época que eu sou criança. Eu fui criança, né? É as mesmas pessoas que se repetem, se revezam, né? Se candidatam eternamente com 4, 5 mandatos, e já vai no 5º mandato improdutivo. Então, isso acontece fruto desse curral eleitoral que domina uma certa região e aí impede que nasça novas forças políticas, se renove ideias, e aí a tendência é que aquele local ele comece a ficar defasado em infraestrutura, em saúde, em educação, porque ele se tornou propriedade de um grupo político, de uma família política.
que chega até mandar matar se você entrar dentro daquelas regiões, né? E aí o Nordeste paga muito caro por isso, né? A Paraíba, isso é muito forte ainda, né? E é uma conjectura que, para se quebrar, vai levar uma cultura aí de 10 anos, e que essas novas forças políticas que levantam, eles agora estão começando, aqueles que conseguem lograr isso, começando a quebrar isso, né? É um trabalho muito grande para que a gente possa ter essa libertação. Mandar um abraço para Edson Silvino, para Eliel, que está nos acompanhando, e também para nosso amigo Sidney Souza, que também está nos acompanhando. Grande abraço, Sidney. Idris, vamos falar um pouquinho agora do Senado. Nas pesquisas, Ricardo Coutinho entrou. Eu acho que ele vai conseguir ser candidato, ele vai conseguir uma liminar e vai ser candidato, isso não há dúvida. E ele tem um. Já começaram, né, a expedir aí, anular tudo que é dele, já começou um desmonte de anulações da semana passada para cá, isso é verdade. Quer queira, quer não, mesmo com a gente sabe que no Brasil o passado político, o passado de corrupção, parece que conta muito pouco. O pessoal parece que esquece. E ele tem um recall muito grande. Eu também vou dar alguns dados de uma pesquisa, né, que saiu da DataVox, né, que foi agora, ele publicou recentemente, e que o Ricardo Coutinho, ele aparece na frente com 21, o Efraim Moraes com 11, o Agnaldo Ribeiro, que a gente não sabe se ainda será candidato ou não, 7%, o Marcelo Queiroga, 2,4%, o Bruno Roberto, 1,1%, o Carlão pelo Bem, 0,7%. Indecisos nós temos 37,9% e brancos e nulos, 18%. Ricardo Coutinho vem para modificar algumas decisões desses caras que já se mostrava como um pré-candidato ao Senado? Exatamente. Isso termina bagunçando aí o jogo político e o plano de muita gente, né? De todas as eleições que eu tenho acompanhado, nunca vi uma indefinição tão forte como esse ano para senador, né? Isso justamente porque o fato de ter uma vaga dificulta muito os acordos, né? Quando você tem duas, você divide para dois grupos diferentes, agrada duas bandas e aí você segue a campanha. Mas agora, justamente essa falta de definição vai escoar justamente em quem pretende ser governador. O grupo político que definir o seu nome para senador, logo, ele já vai sair também aí bastante vitorioso, porque ele já sai com toda a chapa completa na rua, e isso já vai definir na mente do eleitor, né, naquele eleitor que ele não tem um conhecimento vasto político, mas ele é convencido no processo dos três meses anteriores da campanha, ele vai justamente fixar aquele trio político que ele quer votar. Né? Muitas vezes ele negligencia o voto para deputado federal e estadual, mas ele tem o seu trio ali de presidente, governador e senador formado na sua mente. É uma eleição menos complexa, que são menos números para digitar, né? A eleição, quando tem dois senadores, o eleitorado se confunde muito ainda. Então, é uma eleição que vai contar voto a voto, né? Hoje, Sérgio Queiroz também fez uma fala no Twitter que agitou também a política paraibana, quando ele falou sobre o Senado, tudo que ele fala a respeito do Senado já agita muito, porque pretendem o lançar a fina força. Eu acho que não seria uma coisa saudável para Sérgio Queiroz. Queiroga já caiu fora, mas disse que vai garantir o filho, né, dentro disso aí. E aí a gente vai ver que isso aí vai se polarizar em três nomes, né? Nos três principais nomes. No nome que vai sair do grupo de Pedro, no nome que saia de Veneziano e no nome que saia de João. Então, o senador vai sair desses três aí, né? Justamente por isso que é importante que esses grupos eles definam qual é o nome que vai representar, porque será um nome que vai polarizar muito dos votos que vai ser migrado para o governador do estado. Digo isso porque o senador ele tem uma influência muito forte em cima de prefeitura, e aí a prefeitura que fecha com o prefeito, já é certeza de ter 1.000 a 1.500, com o governador, já é certeza de ter 1.000 a 1.500 votos, que é geralmente a quantidade mínima de pessoas que são contratadas dentro da prefeitura, que obviamente vão votar naqueles que, de uma forma até de gratidão, de quem deu o emprego a ele, além. Né? Então, quem fecha com prefeitura já tem 1.500 votos garantidos. E aí ele vai só correr atrás de convencer o eleitorado de ocasião. Vamos trazer agora um pouquinho para o cenário santarritense. A gente já fez uma explanação da estadual, né? Eu acho que a gente já
já esmiuçou bastante esses dois lados. Vamos fazer um pouquinho de conjecturas aqui das ações políticas que estão ocorrendo aqui em Santa Rita, principalmente, Indros, dos pré-candidatos a deputado estadual. Alguns, né, a gente vai trabalhar alguns, porque alguns outros também estão adormecidos. O Pedrito continua fazendo campanha junto do assistencialismo. Pedrito está vindo com uma força muito forte dentro de Santa Rita e também aí ele já tem a base já dentro de Cruz do Espírito Santo, né? No entanto, alguns deputados têm se sentido incomodados disso e estão começando através de seus contatos, mobilizar nos tribunais de conta algo que traga à tona justamente para trazer, através da improbidade administrativa, a anulação de sua candidatura, né? Então, ainda digamos aí, até o mês de março, podemos ter alguma surpresa que possa inviabilizar essa candidatura de Pedrito, que chega bem forte dentro da Grande João Pessoa. Ele não está só se limitando mais a Santa Rita, está partindo alguns contatos até mesmo dentro de Bahia, e nas cidades circunvizinhas de Cruz do Espírito Santo, ali, Maria, Sapeba, por aquela área ali, justamente para ampliar o seu rescaldo eleitoral, né? E aí a pedra que ele vai encontrar no meio do caminho é justamente aqueles deputados que estão se sentindo acuados e que eles começam a mobilizar através de seus contatos dentro dos tribunais de conta, algo que inviabilize a candidatura, então vão começar a sabatinar, a procurar tudo que ele tenha feito dentro na questão financeira, dentro da prefeitura, para justamente bloquear a sua candidatura por esse meio aí, né? Então, ela tem uma candidatura que avança e isso faz com que alguns deputados já que têm suas cadeiras cativas, digamos assim, né, dentro daquela região, se sintam incomodados. Então, esses poderes políticos incomodados estão correndo atrás de inviabilizar essa candidatura. A doutora a advogada Pâmela, que tenta viabilizar ela reafirma que é pré-candidata, mas ela tenta viabilizar sua candidatura através de stories do Instagram. Como você vê isso? Exatamente. Pâmela, desses nomes que se levantou no primeiro e segundo semestre de 2021, que estagnaram, né? É o único que ainda permanece na ativa. Ela conta justamente com a aproximação dos jovens, né? Essa penetração dos jovens. Tentou justamente enveredar pela questão do denuncismo, mas não deu muito certo dentro daquilo ali, né? Até porque a audiência até me corrige, rapaz, que são 24 cadeiras para deputada e ela estava focando apenas na cadeira de Santa Rita, como se Santa Rita tivesse a cadeira já certa. Não, você luta para entrar e pegar uma das 24 cadeiras lá. Você não vai se focar, né? A eleição não é para prefeito, a eleição é para deputado. Então, essa questão de atacar muito um candidato só termina por prejudicar, né? E isso faz com que a proposta do candidato ela não chegue à população. E a população, denuncismo por denuncismo, não elege ninguém. Né? Denuncismo não elege ninguém. Se fosse assim, as campanhas de presidente no segundo turno tinham a virada aí do PSDB, porque era o partido que mais denunciava os conchavos do PT nas campanhas. Né? Então, Pâmela, ela segue dentro dessa margem, mas acredito que a partir desse segundo, aproximando aí o final do primeiro semestre, quando a campanha dela vai na rua, ela vai fazer enveredar, né? Por outro, porque ela vai profissionalizar a campanha, né? Não vai ser só ela sozinha. Com certeza vai ter um grupo com ela e aí esse grupo vai pensar em estratégias justamente para mobilizar esse eleitorado. Epitácio Vitorino, parece que é o ungido da família Vitorino, colocou a pré-campanha na rua. Não sei se você viu. Exatamente, né? Agora é um pouco tarde, né? A indefinição dos vitorinos e de ver quem é que ia, quem não ia, fez com que ele saísse muito tarde para justamente ler o rol, o celeiro político dele. Mas aí também é um nome que vai trazer aí um rescaldo político muito forte e será o teste final se os vitorinos ainda têm alguma força política dentro de Santa Rita, né? Então, por que o teste final? Porque agora muda-se o nome, traz uma renovação com um outro membro da família, e aí parte-se agora para testar esse nome, para ver se justamente o grupo político deles ainda tem algum prestígio junto ao eleitorado santarritense. Né? Então, é uma última tentativa para ver justamente se essa articulação política ainda é tão viva dentro da cidade. Ô, Idris,
como você viu, a pré-campanha dele inicia com um vídeo rivalizando com a deputada Jane Panta. Tentar rivalizar com outro pré-candidato no proporcional. Não necessariamente, como a gente já falou aqui, o voto não vai migrar para ele. Como você viu esse primeiro pontapé inicial? Ele está indo para o caminho mais fácil, né? Eu não entendo a cabeça da turma de mirar apenas em Jane, né? São várias cadeiras lá, então se Jane ganha ou se ele ganha, não influencia em nada, né? É claro que os votos dividem-se, né? Existe isso de tentar cooptar, mas a pessoa precisa entender que Jane ela já vem com esse know-how político, porque é a candidata do governo municipal. Então, ela já vai vir justamente com esse rescaldo, já vem com justamente a base de eleitorado, já junto com ela, e aí a cabeça da pessoa, não, vou rivalizar com ela para eu desmanchar, mas não desmancha, porque esse eleitorado dela, a primeira base do eleitorado dela, é de funcionários comissionados, e esses funcionários não adianta, eles não vão migrar, né? Quando eles migram de voto, eles sabem que perde o seu automático emprego. Então, de 15 mil que ela precisa de se eleger, ela já sabe que agora precisa correr só atrás de 14, de 13.500. Agora, e onde é que ela vai buscar esses 13.500 agora, né? Justamente no eleitorado indeciso, no eleitorado fora de Santa Rita, né? Se bem que eu, fazendo uma análise fria do que eu conheço, das conjecturas de Santa Rita, ela não se elege. Né? Ela não se elege justamente por essa tamanha divisão de votos que vai sair dentro daqui de Santa Rita. E aí também, como resultado, pode ser que também Santa Rita não faça deputado. Porque o interior paraibano consegue colocar, tem município que coloca até 2 dentro da Casa Epitácio Pessoa. Porque os blocos de oposição e situação se unem em torno de um único nome e eles trabalham para eleger aquele nome. E leva 2 deputados para a Casa Epitácio Pessoa. Santa Rita não, todo mundo, cada um pega um lado e no final todo mundo se anula. Isso é como corrida do Oscar. Se o mesmo filme indica 3 atores do mesmo filme e no final nenhum dos 3 ganha, porque os votos se dividem. Cássio Barbosa, o vereador Cássio Barbosa, te surpreendeu a pré-candidatura dele? Me surpreendeu, viu? Cássio está ganhando justamente essa visibilidade bastante e é muito inteligente e corajoso. Eu sempre falo que a Câmara de Santa Rita ela tacanha em alçar alguém para ser deputado. A gente vê que os deputados saíram da Câmara de João Pessoa, Ricardo Coutinho saiu da Câmara de João Pessoa, virou deputado, de lá virou governador, mas Santa Rita nunca sai assim um nome para deputado. E ele entra dentro de um rol de pioneiros que tentam essa conjectura, e aqui a gente vai... Caso o Pedro venha lograr êxito como governador, Cássio ele vai se tornar um dos nomes de maior relevância na política santarritense, né? Porque qual é a cultura aqui dentro de Santa Rita? Esse representante, o cacique político que apoiou o governador, quando ele logra êxito, ele dá como moeda de troca as escolas da rede estadual da cidade. E aí, junto com as escolas da rede estadual, toda a estrutura de contrato vem para essa pessoa que o apoiou. Então, Pedro chegando ao êxito, essa tradição continuando, Cássio ele vai justamente ser um dos... vai ter na sua mão toda a rede estadual de ensino para indicar, né? Para indicar, o colocando e o posicionando como uma pessoa estrategicamente política. Como hoje Santa Rita não tem, e existe esse vazio muito grande, isso é tomado hoje pelo deputado João Gonçalves, né? Que é, digamos, entre aspas, hoje o deputado proprietário da Rede Estadual de Ensino de Santa Rita. Ele que indica diretor, secretário. Quem quiser ser contratado na Rede Estadual passa pela mão dele, dividido entre 2 grupos políticos que se rivalizam, apoiando ele, mas se rivalizam dentro da cidade. Né? Então, Cássio ele vai entrar justamente dentro dessa lacuna que existe hoje, Pedro logrando êxito. Então, mesmo que ele não chegue a ser deputado, ele vai ganhar um grande impulso político e estratégico dentro da cidade, justamente porque ele foi pioneiro em apoio. Então, foi muito estratégico, não foi algo assim a erro, ele foi muito sábio nessa jogada aí. Né? Exigiu um preço muito grande, romper com a base, mas em contrapartida, se isso der certo,
vai ser justamente algo que vai alçar a vida política dele a nível estratosférico. Você já citou um pouco o deputado João Gonçalves, que está invadindo aqui o território eleitoral de Santa Rita e nomeando nas escolas. E você falou que existe dois grupos do próprio João Gonçalves brigando entre si. Exatamente, né? João Gonçalves hoje ele detém justamente o poder de indicação desses grupos, né? E aí existe dentro do grupo que eu apoio uma rivalidade de quem indica mais. O grupo que indicar mais, que conseguir mais escolas de estratégia, vai ter know-how e cacife justamente para pleitear junto a ele, né? Numa próxima vitória, que ele já está aí, se eu não me engano, caminhando para o quinto mandato, o terceiro para deputado, já tem aí uns 3 como vereador, né? E aí esse grupo que conseguir esse êxito e ele chegando lá, né, vai ter envergadura para ter um posicionamento e postura para pleitear como vereadores na próxima campanha, né? Então o foco é ajudar agora para conseguir a vaga de vereador na próxima campanha. Então, só um aviso aos atuais diretores. O cargo de vocês estão em grande risco. Então, fique atento que a qualquer momento os diretores que são nomeados, para mim como professor, infelizmente são nomeados, estão a risco. Qualquer gritazinha desse pessoal aqui lá com o João Gonçalves, vocês serão colocados fora. Como recentemente, a semana passada, eu vou dizer assim, uma porrada de secretários foram exoneradas para repor, e nessas conjecturas políticas. Eu não estou dizendo que é crime, que é ilegal. A gente pode tratar até da questão imoral, mas eu estou dando apenas um aviso aos atuais diretores que por algum momento, ou então por outra conjectura, não estão lendo ou não vão ler na cartilha de João Gonçalves ou dessas pessoas que estão ao lado dele. Você fica, uma nomeação que você fica ao sabor do humor do gabinete, né? Se o gabinete tiver de bom humor com o governador, você se garante ali no mínimo uns 2 anos. Se não, a recomendação que eu sempre digo é não faça financiamento de carro. Talvez você não consiga terminar de pagá-lo. Indros, também aqui em Santa Rita é fértil demais. O Agir 36, o antigo PTC, através do Flávio Moreira, também está montando um grupo aqui para entrar nesse território aqui, entrar no eleitorado santarritense, através de ex-candidatos a vereadores e até suplentes de vereadores. Exatamente. É até bom isso dar um alento à nossa política, que venha novos partidos. A gente viu a dificuldade que foi o PSL se entrar dentro aqui do município, né? No último pleito. Sempre que chega um partido novo dentro do município de Santa Rita, sofre muito justamente porque aqui as pessoas se apropriaram, né, das estruturas partidárias e aí tomam ela como posse. Por isso que eu sou um exímio defensor da candidatura sem partido. Eu acredito que ela seria muito mais saudável para a democracia, porque hoje, como já citei até em outras lives, isso é claro e aberto, que muitos partidos elas são estruturas apenas para lavar dinheiro, né? E aí, quando chega uma nova proposta partidária na cidade, isso é bom, salutar, traz um enriquecimento para o debate político, é uma porta de entrada para novos nomes na política local, né? E é algo estratégico se a pessoa não se vender, né, a uma base de oportunidade, pode justamente trazer aí uma abertura política muito maior que possa rivalizar com o poder dominante do município. Então, eu vejo a chegada do AGI como algo muito salutar para a política santarritense. Como você está vendo o esfriamento das candidaturas de Joelma, né, ela se dizia deputada estadual, depois federal, depois ninguém sabe em que ela vai ser candidata, e do Major Nunes? Eu vejo um esfriamento desses dois personagens políticos. Não sei se você tem alguma informação, e se tiver, nos passe. Morreu praticamente. São 2 candidaturas que estão paralisadas e mortas, né? Eles ainda tentam nos bastidores alguma coisa, mas assim são candidaturas que não estão mais na praça, né? Você vê hoje o que é que se fala hoje em Santa Rita, das candidaturas de Jânia, da candidatura de Cássio, em alguns ciclos a candidatura de Pâmela, né? Mas a candidatura de Pedrito.
Mas, fora esses 4 nomes, a gente não vê mais outros nomes que estão dentro do cenário epitano, né? A gente vê muito falar da candidatura do grupo Vitorino, mas aí esses outros 2 nomes, dentro dessa questão, terminaram por se esvaziar eleitoralmente. E eles não se confiam que voto não é eterno, voto não fica congelado, voto migra. Né? E com certeza a base de 3, de 4, 5 mil que eles tiveram para prefeito, essa base agora está toda dissolvida entre esses nomes, né? Porque existe a predileção de votar de quem é da área, né? E Santa Rita ainda tem aí um problema muito grande. O eleitor de Santa Rita vota muito em gente de fora. Né? Você vê quando abre as urnas de Santa Rita, tem voto para todo mundo. Tem voto para Cida Ramos, tem voto para Damião. Santa Rita é horrível para justamente você fazer qualquer conjectura de eleição aqui. Porque Santa Rita é feito a meretriz, é de todo mundo. Então, é difícil um candidato chegar e dizer Santa Rita é meu curral, é minha propriedade, eu vou tirar tantos votos dentro de Santa Rita, porque aqui todo mundo vem e pega um bocadinho, né? E aí a gente está vendo agora a visita contínua de deputados, da Grande João Pessoa até vindo para cá. Então, essa é uma tendência que vai começar a ganhar peso e vai desequilibrar a estrutura de eleição, principalmente de Jane, que precisa se configurar como essa candidata do município, né? E os demais que estão postulando o nome. Luiz, vamos falar um pouquinho agora do cenário nacional, né? A gente falou um pouquinho do estadual, trouxe um pouquinho também para Santa Rita, que é onde nós moramos, onde nós temos a nossa vida, nosso cotidiano. Vamos falar um pouquinho agora do cenário nacional. O Jair Bolsonaro o staff dele, a turma próxima dele, tentou criar um partido para chamar de seu, e isso é muito bom no Brasil, infelizmente, é muito bom para quem quer se manter no poder ter um partido para chamar de seu, e não conseguiu. E caiu nos braços do PL, do mensaleiro Valdemar Costa Neto. Como é que você viu essa filiação? E ele perde um pouco o discurso? Quem acompanha a trajetória política dele sabe que ele sempre foi um cara do centrão, né? Ele destoou desse discurso de centrão depois quando ele viu a iminência da eleição, que até a metade dela, antes da facada, ninguém acreditava, né? As pessoas atribuem muito a eleição dele à facada, eu acho que aquilo ali não foi o suficiente para agregar tantos votos a ele, né? O fruto de sua eleição justamente vem da indignação popular de 16 anos, que as pessoas estavam já indignadas com tanto descaso na questão política e tantos escândalos assim abertos, né? E justamente ele não, na minha visão, ele não destoa. Ele apenas voltou para casa onde ele sempre morou, né? Só que agora de maneira mais aberta. No entanto, isso vai de encontro ao discurso que ele apregoava, dizia, né? Que não ia se juntar com essas pessoas, que não teria acordo. Mas a gente tem que entender que a gente vive num presidencialismo de coalizão, né? O que é esse presidencialismo de coalizão? Hoje, a figura do presidente do Brasil, querendo ou não, ela é mais como de um primeiro-ministro. Quem realmente decide, quem vai para as coisas, quem decide tudo, é o Congresso. Então, o Congresso é um dos mais importantes e um dos votos mais negligenciados. As pessoas querem, como um certo filósofo aí falou, né, querem mudar o bolo, tirando só a cereja. Né? Não, quem tem que mudar é o bolo. A cereja, ela está lá em cima, é apenas o complemento final. Então, não se muda essa questão da ideologia política, da questão da corrupção no nosso país, se a gente não muda o Congresso. A gente tem 2 bases que fomentam a corrupção hoje no Brasil. É o judiciário, que institucionaliza essa corrupção, e o Congresso. O presidente, ele apenas é o reflexo disso, e ele sendo bom ou ruim, ele vai ter que fazer acordos. Se ele for ruim, ele é obrigado a fazer acordo. Se ele é bom, ele é obrigado a fazer acordo. Então, quando ele percebe que precisa desse acordo, aí é que ele acorda que tudo aquilo que ele falou era um idealismo. Só quem vive num mundo de Peter Pan é que acreditava que ele iria manter aquele discurso até o final dos 4 anos de governo, né? Então, a gente viu aí que ele não conseguiu aprovar metade das coisas que ele sofreu. O primeiro baque que ele recebe logo é a carteira de estudante, né? Que eles terminam ali e deixaram o projeto, sentaram no projeto,
até perder a eficácia e voltou. Então, a partir dali, ele percebeu que tinha que ter acordo para ele continuar, né, na jogada. Mas ele apenas voltou para casa onde ele sempre foi. E uma casa, Índios, uma casa e o partido que não está nem aí para eleger o executivo. A grande luta do PL e da galera do Centrão é cadeira na Câmara Federal, dá dinheiro. Exatamente, porque eles sabem que é ali que a política do Brasil acontece, né? Eles são inteligentes, estratégicos. É ali que sai as nomeações para as estatais, é dali que saem os acordos. Então, eles estão dando a banana para governo de estado, para a prefeitura. Eles querem se garantir ali, porque garantindo ali, eles sempre vão ter o reduto do dinheiro, né? É tanto que aqui no Nordeste, né, em grande parte do Nordeste aqui, o Bolsonaro não pensa que essa galera vai ficar fiel a ele, não. Quando essa galera vê perspectiva de poder, eles vão desembarcar do barco que está naufragando e vai pular. É assim e assim será, e eles não vão estar nem aí. Agora, Idris, você vê a gente tem alguns outros candidatos, né? Eu particularmente acho que haverá uma eleição polarizada. Você acha que há espaço para uma terceira via? O grande problema, eu faço até as palavras de um renomado analista político da Gazeta do Povo, que ele diz: o grande problema da terceira via do Brasil é que quando ela é uma terceira via que fica no muro, e quando ela desce do muro, ela só cai no colo da esquerda, né? Então, por isso, eu não vejo hoje uma terceira via que ela represente justamente os anseios da população de uma maneira, né? A gente está tão esculhambado, Arlindo, que a gente vai ter uma eleição que vai disputar um juiz e o cara que condenou ele. Por aí você já vê a esculhambação, né? O bandido que foi condenado e o cara que condenou vão estar disputando o mesmo cargo máximo da nação, né? Então, por essa questão, você vê, nossa, meu Deus do céu, como é que esse país chegou a esse nível de esculhambação política, né? Então, isso mostra, isso aí já é o raio-x do quanto depravado e do fundo do poço a gente está, né? A pessoa tem que ser muito corajoso para fazer política hoje no Brasil, para sair, dar a cara a tapa, levar xingamento. É por isso que eu digo, para você vir passar por isso, é porque tem uma promessa muito boa ali no fim do túnel, porque um cidadão, pai de família, ele jamais ele passaria por uma coisa dessa. Ele chegava a dizer, rapaz, eu preciso disso não, né? Mas depois aquilo que eu digo, política também é vocação. Tem pessoas que nasceram para isso, né? Nasceram para isso, não é que elas vão viver disso, mas elas nascem, elas sabem destrinchar. E só logra êxito na política quem tem um certo cinismo, né? Se você não tiver um certo cinismo, você vai levar aquilo ali e não dorme de noite, não. Então você tem que desligar a consciência, muitas vezes, desligar o senso de moralidade, e algumas ficam com esse senso desligado permanentemente, né? Se aposenta e passa para o filho, isso aí para se manter no poder, porque a política brasileira ela tem esse tipo de dicotomia, justamente que a população quer um moralismo, mas quando existe esse moralismo lá, a população reclama desse posicionamento moralista. Ô, Idris, o Bolsonaro ele apresenta altos índices de rejeição. Nas pesquisas, nós estamos falando de momento. E a gente sabe quando essa boca de jacaré é muito grande, o candidato não consegue se eleger. Como você explica esse alto índice de rejeição e, na sua visão, o que Bolsonaro precisa fazer para diminuir? Existem três coisas. O Bolsonaro tem uma deficiência de assessoria, né? Ele não confia na própria assessoria, ele vai, termina falando e ele fala coisas que ele esquece da postura presidencial dele. Então, a primeira coisa que ele deveria corrigir era justamente isso. Eu não vejo que ele vá para debates agora para esse segundo turno. Eu também não vejo Lula indo para debates, porque corrupção vai ser uma tecla que vai bater 2 horas e meia no debate. E Lula viu que Bolsonaro logrou êxito sem ir para debate, então ele vai repetir também a mesma fórmula também. Então a gente vai ter uma campanha eleitoral presidencial muito, muito vazia, sabe? Faço as palavras até de Moro, quando ele chega e diz: o brasileiro, a eleição para presidente vai ser um grande enterro. O brasileiro só vai escolher a cor do caixão, né? Então a gente tá partindo para isso, né?
clamar a misericórdia de Deus sobre o aspecto político presidencial dessa nação. Eu não vejo uma perspectiva muito boa dos nomes que são apresentados. São pessoas que têm propostas muito vazias. Ciro com aquela síndrome de números imaginários, né, que é lindo no discurso, mas não existe fonte nenhuma. Né? Se você for fazer uma prova de pares do que Ciro fala, nada daquilo é crível ou passa. Né? Já que o povo está falando tanto de ciência, em fonte, em coisa, né? Deviam também pesquisar um pouco da onde é que Ciro tira tanta percentagem imaginária. Né? Não vejo o presidente com... eu acredito que ele ganha ainda, mas ele não chega ao final de um segundo mandato. Né? Eu não vejo Lula com moralidade suficiente. O que é que Lula tem para mostrar? Né? Já passou 16 anos. O que tinha de mostrar, o que tinha que ser feito para o Brasil, já fez. Então, eu acho desnecessário um novo mandato. Não é só por ser o PT, mas porque já passou, já teve 2. O que é que o cara em 2 mandatos fez que agora vai fazer? Né? Isso serve para prefeito, serve para vereador, isso serve para senador. Né? Eu acredito que um mandato é suficiente para qualquer pessoa mostrar a cara do seu governo. Acho totalmente desnecessário esse segundo mandato. Ele apenas fomentou a política de corrupção no nosso país. Né? Quando se a gente tirasse a estrutura da reeleição, a gente minava quase aí 60% da corrupção brasileira que é instalada hoje na política. Né? Então, não vejo, Arlindo, não vejo um terceiro nome forte o suficiente que atenda os anseios das necessidades da população. Aliás, nenhum nome proposto. Né? E aí, por isso que eu falo essa frase, ele só vai escolher a cor do caixão. José, você já elencou alguns pontos que levam à rejeição do Bolsonaro, mas também o Bolsonaro, o staff, a galera que cuida dele, os filhos dele, eles não menosprezam o animal político que o Lula é? Ele devia calar aqueles meninos, sabe? Assim, eu vejo uma intromissão muito grande de poderes ali. É um cara que está na instância de deputado estadual, o outro que é vereador de uma capital, e tendo um poder de fala tremendo dentro da República. Né? E isso, somado a um bocado de pessoas que está tendo a primeira experiência num executivo político, somou um governo que operacionalizou em tentativa e erro. Isso é muito grande, problemático. Se eu sou um gestor e eu não domino aquela área, eu estou sendo nomeado para aquela área, isso é uma máxima da administração. Eu vou me cercar com os melhores da área junto da mim. Né? E ele não fez isso porque ele tem o pensamento militar, que é aquele pensamento de concentrar tudo apenas nele. E uma vez concentrando tudo apenas nele, ele não confia em mais ninguém. Né? Ele desmereceu o próprio vice, que é um dos vices mais fiéis que a gente viu nos últimos anos. A gente sabe que para um projeto de impeachment vir a êxito, o vice ele tem que estar envolvido. E em todo momento, durante os 4 anos, o próprio vice rechaçou qualquer fala contrária de tentar derrubá-lo. Então, é aquela coisa como um rei da peça de Shakespeare, Macbeth, cismado de todo mundo. Né? Ele passou 4 anos cismado de todo mundo, espreitando traição em todos os cantos. E isso é muito. Por outro lado, eu vejo que o fato dele ser tão sincero, aberto e transparente, isso foi claro naquela reunião que vazou, né? Aproximou mais ainda de alguns populares que ainda têm alguma esperança nesse governo dele. E o Brasil chegou a um ponto que, eu não gosto de usar essa máxima, mas para a loucura que está, são doidos para botar ordem, porque uma pessoa sã corre do negócio desse, né? O Brasil virou uma grande bomba e quem pega essa bomba, eu admiro muito que seja corajoso, né? O problema é que uns querem pegar para saquear e os que pensam em ajeitar não conseguem porque tem que fazer coalizão com os que estão tentando bagunçar. Eu falo, a gente já faz as devidas ressalvas ao PT e ao próprio Lula, né? A gente viu os escândalos. Agora, o que eu falo é esse animal político que o Lula dele dialogar com o mais extremista socialista com a galera do Centrão. Com o cara radical, se for um cara radical de direita, ele vai estar conversando e com aquela conversa mansa, ele conseguiu tirar o Geraldo Alckmin do páreo nacional. Ele fez uma simples reunião com o Geraldo Alckmin, dizendo que já seria o vice, e para a cabeça do brasileiro, o Alckmin já é o vice. Aí tirou do cenário nacional
e tirou do cenário estadual de São Paulo para colocar o Haddad. Então ele fez todo esse jogo, e eu acho que assim, as pessoas, a gente pode ter diversas ressalvas, não gostar dele, mas não o reconhecer como aquele animal político que passa as horas conversando com você para lhe ludibriar politicamente, eu falo politicamente. Exatamente, ele tem um poder de articulação muito grande. Ele fala em censura da imprensa e o cara ainda diz que coisa maravilhosa. Vamos implementar isso, presidente, para ver o poder de fala, né? Ele tem um nível de penetração, tanto na esfera intelectual, como na esfera popular, como nenhum outro consegue fazer isso. Porque o PSDB está hoje preocupado. Porque a candidatura de Dória não decola. Ele é um cara tão elitizado que ele vem para o Alto Sertão Paraibano e pergunta se as pessoas foram para Dubai. Então, e Lula não, é o cara que está ali comendo tapioca na feira de Tibiri e ele consegue desfrutar do jantar lagostas e vinho premiados no STF, né? E conseguir ter esse trânsito maravilhoso. Então, desprezar isso é uma ingenuidade política tremenda, né? Ele é um nível de articulação como os poucos políticos tiveram na nossa história. Talvez antes de 89, né, a gente teve, ele é um dos últimos dessa safra de políticos com uma tamanha articulação dessa forma. E é por isso que os seus oponentes têm uma dificuldade muito grande de abatê-lo, né? E dentro disso aí, o calcanhar de Aquiles dele é só justamente essa questão do cenário de corrupção que ele deixa. Mas aí quando ele abre, ele consegue até florear isso e deixar belo, né? Ao ponto da pessoa, nossa, ele roubou por mim, roube-me de novo, né? Roube-me, leve tudo que tem, né? Ele consegue convencer disso de uma maneira incrível, porque ele tem essa coisa perfeita do político brasileiro e vai ser algo que vai ser estudado pela academia por muitos e muitos anos, a lembrança desse nome dele. Mas isso também, Idris, isso também, você fala que ele entra nos intelectuais de esquerda, claro, mas isso também não passa pela direita, que não conseguiu se organizar organicamente como pensadores. Quem era o Olavo de Carvalho, eu não considero um grande pensador, ele era mais aquele cara incentivador, aquele cara da radicalidade. Aí nós ficamos, a direita, na verdade, nós não, a direita brasileira ficou na mão do Eduardo Bolsonaro, que não consegue ler 2 livros por ano. Então, faltou essa organização e uma estrutura e um pensamento de direita orgânico, que não ocorreu. Elionai tem uma fala muito interessante, inclusive ela está até na live que ele fez com você. É incrível. Quando ele fala justamente isso. A própria direita não se reconhece como direita, eles não se organizam. Dentro da direita é uma pluralidade de vertentes tão impressionante que se anula e não consegue ter uma representação, uma base interna entre eles mesmos. Não temos um nome de grande referência na direita brasileira, uma referência na filosofia, na educação, na escrita, por conta justamente dessa diversidade de pensamentos, né, que terminam se anulando. E aí a gente observa justamente essa problemática ao ponto dessa falta de referência não migrar para a política brasileira. Então fica todo mundo tendo a sua ideia do que é ser direita. Um acha que ser direita é conservador, um acha que ser direita é ser radical, outro acha que ser direita é ser moralista, e aí ninguém sabe o que é ser de direita, diferente de quem tem um pensamento de esquerda, tem um pensamento ideológico com base marxista, porque eles já têm aí, né? A própria educação brasileira já é uma educação progressista, então já ajuda muito dentro desse sentido o indivíduo já sair pré-preparado a ter essa inclinação à esquerda, porque quando a gente estuda as tendências pedagógicas, a gente vê muito isso, ela foi toda construída na base marxista, né? E aí o aluno, quando ele tem esse despertar, o cidadão, quando ele tem esse despertar, e quando ele chega ali aos 20, 22 anos, que ele começa a entender da escola de Frankfurt, ele começa a pesquisar sobre a economia brasileira, as correntes de direita, ele acorda, mas não tem uma representação. Aí o que acontecia? Muito dele caía no colo do radicalismo do Olavo, que era o mais eminente, e aí dali se perdia um futuro político de direita, um futuro pensador de direita, terminou sendo corrompido pelo radicalismo.
Isso faz com que se anule e cresça na América Latina esse poder tão forte da esquerda que existe hoje dentro da América. Eu digo isso, Indras, porque há até uma certa covardia desses que se diz de direita ou conservadores, que você percebe que praticamente eu só entrevistei assim um cara mais conservador, um cara conservador, e o Elionai, porque eu já convidei várias pessoas, eles não querem vir para transmitir sua ideia. Aqui é o cara transmitir sua ideia. Eu convidei recentemente um da área militar, mas disse que iria participar. Depois eu entro em contato com ele, ele apenas visualiza a minha mensagem e nem responde. Então, eu aqui no live, eu já entrevistei diversas pessoas, e aqui eu não faço acepção de pessoa, não. Mas eu vejo essa dificuldade dessas pessoas que se diz de direita, até as pessoas que têm páginas, Direita Paraíba, direita não sei o quê. Eu entro em contato, vamos conversar, levar a sua ideia. Eles dizem, não, eu não quero aparecer. Então, essa dificuldade vai ficar, facilita os pensadores da esquerda e os políticos também de esquerda. É o medo de se posicionar, de dar cara, justamente pela falta de embasamento teórico Isso. daquilo que acredita, da certeza daquilo que ele está falando. É apenas aquela coisa da oposição pela oposição, de falar mal, de denegrir, de assassinar a reputação. E aí não tem aquela base ideológica de por que eu tenho esse pensamento aqui conservador, liberal, neoliberal, porque eu tenho, a gente percebe isso muito também nos adolescentes hoje que querem enveredar pelo lado da esquerda também, né? Ah, não sei, vai muito pelaquela coisa progressista, mas não sabe, nunca leram uma linha, né, do que seja a esquerda. Então, o brasileiro, ele se acostumou-se a ler só a cabeça da notícia e ele acha que aquilo ali já é o suficiente. Né? E aí ele leva isso para tudo. A gente vê isso é uma dificuldade da educação, Arlindo, também. A gente percebe isso dentro da sala de aula, percebe isso dentro do debate político. E aí, quem consegue dominar melhor isso dentro do cenário político se reelege, influencia, termina tendo seguidores. E, infelizmente, são pessoas que têm esse domínio, são pessoas que têm um pensamento para o mal e apenas por um projeto único de poder. Né? Porque eles descobrem essa forma e dizem, aqui, é usando isso que eu vou me manter o máximo de tempo possível na estrutura de poder que eu quero. Idris, teremos uma eleição da desinformação, da informação através do zap da tia? A campanha desse ano ela vai se passar toda na internet. Né? Tanto que toda essa ideia do fundo eleitoral vai ser um dinheiro perdido, jogado no mato, apenas para ser lavado na questão da televisão. A televisão hoje ela não está influenciando o voto de ninguém mais. Né? Que está justamente manipulando o corpo a corpo ou a presença nas redes sociais da exposição, né? Porque eu me lanço como candidato, meu partido não tem uma visibilidade tão grande, mas eu aqui dentro do espaço da rede, eu dentro da minha base, eu consigo multiplicar a minha fala, a minha ideia, meu pensamento. Hoje a pessoa prefere ir no site do candidato, ver qual é a proposta, ver. Então a campanha vai ser muito isso. E sabendo disso, a instrumentalização da desinformação vai ser muito grande. Né? E aí que entra o grande perigo, que eu não concordo com a questão de agência de checagem, porque dar um poder muito grande a uma organização de dizer o que é ou não verdade para mim. Isso tira o poder de eu, como cidadão, isso me passa a ideia de dizer que eu não tenho a cognição nem inteligência suficiente para eu saber o que é ou não errado. Né? E todo brasileiro ele tem tido essa suficiência. Acontece que ele gosta de se enganar no mundo idílico dele. Né? Se o cara diz ali, olha, tal medicamento, ele é maravilhoso para tal doença. Então, no paraíso dele, ele vai acreditar, mas ele sabe da eficácia daquele coisa, ele sabe daquilo, que pode ou não dar certo, né? Então, quando eu boto uma agência de checagem e digo, a partir de agora vamos checar o que além do diz ou não é verdade, o que o Cipuada publica ou não é verdade, eu estou dando um poder muito grande a uma agência que surge a pergunta, quem é que está por trás dessa agência? Quem é que vigia o que eles dizem?
E a grande parte das agências de checagem hoje no Brasil que cometeram erro, elas não se retrataram posteriormente. E elas fazem parte de grupos de comunicação que geram a própria informação de desinformação. Por exemplo, quem era a Lupa hoje, que é uma agência de checagem? A Lupa faz parte do grupo da antiga Abril, que era o grupo Veja, Globo, Editoras Globo. Então, a agência que a agência só com um CNPJ diferente checando a mesma coisa do outro grupo. Então, é muito delicado isso. E a gente vai ter uma campanha que vai beirar muito disso, com essa fala do fake, vai ser muito, muito utilizado e vai caber à população ter esse discernimento. Aí eu acredito que a população ela tenha. Idris, quero te agradecer demais pelas suas análises, mais uma vez aqui na participação do Live Entrevista. Obrigado, Arlindo. Sempre é uma honra. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanharam agora. Quero também desejar também a todos os vereadores que estão na live um bom início de período legislativo também. Que a gente Santa Rita possa colher, independente de posição de oposição ou base, mas Santa Rita possa vir colher frutos do trabalho de cada um deles também. Né? Tenho acompanhado sempre todas as sessões ipsiliter e até hoje, sem perder uma, e sempre tenho visto a luta independente do lado, mesmo que quando a gente consegue uma rua calçada, já é uma vitória para quem mora ali, né? Então, eu faço voto que Santa Rita prospere, e aqueles que têm nos acompanhado, que têm buscado uma politização, aqueles que têm nos acompanhado posteriormente, que possam também nos acompanhar no canal Leigo Politizado, que escrevo junto para o blog que hoje pertence ao nosso amigo Leonai, faço um dos colaboradores lá, e a cada 15 dias eu coloco alguma coisa lá semanal da política santarretense, nacional, ou de alguma conjectura da política mundial. Obrigado, Índio. Obrigado também, Ana. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo, e aqui, a Cipuada Nordestina. Abraço.